Bom, está aqui comigo Milton Eduardo. Doutor Milton, prazer em cumprimentá-lo, advogado, que é diretor administrativo e financeiro do Hospital de Cirurgia. O acelerador linear está quebrado, comprometendo o tratamento de radioterapia. Quanto tempo ele está quebrado? Qual a perspectiva de que ele volte a funcionar? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos do Balanço Geral. No final do mês de julho, na última semana de julho, mais precisamente, o acelerador linear, aparelho que faz o tratamento de radioterapia nos pacientes oncológicos, apresentou um problema. De imediato, chamamos o técnico, chamamos o engenheiro responsável, que é da cidade de Belo Horizonte, se deslocou já no dia 2 de agosto, ele já chegou aqui em Sergipe, fez todo o reparo do aparelho e com 4 dias fazendo reparos e testes, descobrimos que, mesmo depois dos testes, uma das placas da mesa haveria sido queimada. E aí foi preciso que ele retornasse a Belo Horizonte para que buscasse essas placas. E eu vou explicar o porquê desse retorno. Depois que ele voltou para Aracaju com as placas, que instalamos as placas, eles descobriram que a água que refrigera o próprio aparelho, que é a água de um outro aparelho anexo, que é o chiller, houve um vazamento dessa água e comprometendo alguns cabos. Os cabos ficaram oxidados. Só que esses cabos só existem nos Estados Unidos. Tivemos que custear... Quantos anos tem esse equipamento? Mais de 30 anos de atividade no Hospital de Cirurgia. Quantas pessoas ele atende por mês? Ele atende por dia. Dia, vamos colocar. Hoje estamos atendendo entre 50 a 60 pessoas por dia. 50 a 60 pessoas por dia, isso. Trabalhando há 30 anos. Isso. Hoje, que presta serviço para o SUS, única e exclusivamente SUS, nós temos um aparelho que é no USE, no Hospital de Urgência, e esse outro aparelho que é no Hospital de Cirurgia. São os 2 aparelhos no estado que prestam serviço para os pacientes oncológicos. Seria injustiça dizer que faltou manutenção ao longo desses anos, ou são 30 anos e aí o aparelho... Não, Fábio, eu fiz questão de reunir todos os relatórios técnicos do último ano, do ano 2016, e está comprovado que a antiga gestão do hospital fez sim a manutenção do aparelho. Ocorre que um aparelho com mais de 30 anos de atividade, atendendo quase que todos os dias os pacientes oncológicos, e é um aparelho importado da marca Varia, que não existe peças de reposição com tanta facilidade. E esses cabos só nos Estados Unidos? Esses cabos não são nem cabos tão caros, mas a sua existência tivemos que mandar o técnico aos Estados Unidos para buscar esses cabos. Previsão de chegada? Olha, a previsão de chegada é que na próxima semana o técnico já esteja no hospital trabalhando no aparelho com os novos cabos. Aliás, antes de fazer essa pergunta, nós temos imagens de uma matéria que foi exibida ontem, entrevistas de uma matéria que foi exibida ontem aqui no programa Balanço Geral, com pessoas exatamente que estão sem ter o tratamento em função da quebra deste equipamento. Coloque no ar, por gentileza, as entrevistas. São 24 dias de luta, são 24 dias, 50 pacientes sem atendimento. E assim, o que mais revolta a gente é que a gente não está vendo a luz no final do túnel. São vidas que estão se perdendo, estão indo-se embora por conta de um tratamento que poderia, não ser interrompido. Meu filho está para se formar, esqueceu de tudo. Se a senhora não resolver isso, não correr buscar sua cura, eu me mato porque eu não quero ver a sua morte. Isso me judia muito. A primeira pessoa disse que não há uma luz no fim do túnel. E aí é a pergunta que eu já lhe fiz. Você acredita que em mais ou menos quanto tempo este aparelho voltará a funcionar? Fábio, eu acredito que no máximo em 12 a 15 dias o aparelho já esteja funcionando. Agora a pergunta que eu ia lhe fazer. Essas pessoas que diariamente utilizavam esse aparelho, essas pessoas estão sendo assistidas pelo USE ou o equipamento do USE não comporta o que já tem lá com que a demanda do cirurgião? O USE já tem a sua própria demanda também, essas pessoas, se nesses 10 a 12 dias o aparelho não apresentar sinais de que vá ser consertado, e aí nós vamos redirecionar esses pacientes ao USE.
mas esses pacientes estão aguardando o conserto do aparelho. E nesse momento eles não estão sendo atendidos? Neste momento não, porque eles já foram cadastrados para ser atendidos no Hospital de Cirurgia. Quanto custa um equipamento desse? Depende, de 2,5 milhões a 3 milhões de reais. 3 milhões de reais. Isso. E o cirurgia só tem esse? Atualmente em funcionamento, sim. Porque eu me lembro que quando você esteve aqui, inclusive com seu pai, doutor Milton, que é o diretor do hospital, havia uma informação do deputado André Moura de que haveria um investimento para esse tipo de equipamento também? Isso. Não para o equipamento, mas para a finalização de toda a obra onde vai comportar esse equipamento. Esse novo acelerador linear está comprado, está aguardando a finalização da obra. Depois que finalizar a obra, a gente vai dar entrada na Comissão Nacional de Energia Nuclear para que seja instalado o novo aparelho. E aí sim, por isso que eu acho que não há sim uma luz no fim do túnel, que em pouco tempo o novo aparelho de radioterapia vai estar funcionando no Hospital de Cirurgia. Só a título de informação, um aparelho desse custa 3 milhões de reais. Aqui não vai nenhuma crítica a ninguém, é apenas uma constatação. Cada deputado federal tem, por ano, deputado federal e senador, 15 milhões de reais de emendas parlamentares. Não seria absolutamente... Aliás, dos 15 milhões, tem um detalhe. Metade, obrigatoriamente, das emendas tem que ser destinadas à saúde. E fica a pergunta, por que ao longo desses anos não foram colocadas emendas para a compra de mais equipamentos, não só para a cirurgia, como também para o USE? Ficam 2 equipamentos para atender a um estado inteiro e quando um quebra, porque é uma máquina, e a máquina quebra, o equipamento só tem lá nos Estados Unidos e aí as pessoas ficam nesse desespero que nós estamos acostumados a ver. Mas na sua avaliação, há luz no fim do túnel e mais ou menos 15 dias estará resolvido. A resolução mais imediata, que seria o conserto do aparelho, em 15 dias ele vai estar sendo resolvido, a não ser, Fábio, se ele vem apresentar um novo defeito. Mas nesses dias que o engenheiro esteve aqui, fizemos questão de acompanhá-lo pessoalmente e pedimos que fosse feito logo uma verificação de toda a máquina, para que nesse período que ele ficou sem funcionar, que se apresentasse ou se verificasse a necessidade da reposição de uma peça que já estivesse também já em desgaste, que ele assim o fizesse para que não houvesse uma futura interrupção. Uma pergunta encaminhada aqui por um telespectador. Há problemas no pagamento de salário dos servidores do Hospital de Cirurgia e no 13º do ano passado ainda? Não. Hoje estamos com os salários pagos. Não é pago, Fábio, até o 5º dia útil, mas ele é sempre pago até o dia 14 e 15, que nós pagamos esse salário com o que nós recebemos da prefeitura. E está tudo em paz, o relacionamento com a prefeitura no que se refere a repasse de recursos? Na verdade, Fábio, não é um repasse, é um pagamento. Nós não recebemos o repasse prévio para fazer as atividades. Para fazer. No primeiro, presta o serviço, presta o serviço e com 60 dias é que a prefeitura paga. O relacionamento com a prefeitura está bom. Ocorre que não é um relacionamento de janeiro para cá com o novo prefeito de Aracaju. A verdade é que o hospital passou por dificuldades financeiras provocadas por ausência de pagamentos de outras gestões. E isso é um reflexo futuro e estamos vivendo esse reflexo agora. Milton, muito obrigado. Eu acho que foi importante ouvir a palavra do Hospital de Cirurgia também. Nós vamos aguardar. Assim que ele estiver funcionando, você me avise para a gente informar aqui. Tá certo. Muito obrigado a doutor Milton, que é diretor administrativo e financeiro do Hospital de Cirurgia, falando sobre o aparelho acelerador linear de radioterapia que lamentavelmente está quebrado.